Oi, 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 chegando a mais um dedinho de prosa, que seja uma prosa proveitosa. Nem que for um tiquinho, né? Uma coisa tem que sobrar, né? Beleza? Gratidão sempre ao Pai Eterno, ao Pai das Luzes, e gratidão sempre a vocês, meus queridos e minhas queridas, que dedicam uns minutos, né, para assistir ao meu conteúdo, meu vídeo. Nossa, muito, muito, muito grata mesmo, tá bom? Então, tá sempre caindo aqui o negócio. Eu tava vendo, né, em alguns canais, ficou torto, né? Quis arrumar, não adiantou. Vai, acho que escorregando, né? Sobre o acidente do irmão da tal da Kombi, né? Pneu careca e matou, né? Não sei se foi quatro, acho que foi duas crianças, né? E duas ficaram feridas, né? E muita gente quer culpar, né? A igreja por causa disso, né, gente? Nada a ver, né? Dá licença. Nada a ver mesmo, tá? Agora, tem uma prática assim, né, dentro das denominações, não sei nas grandes cidades, nos grandes centros, mas aqui para o interior, né, aonde eu estou, é muito comum mesmo, irmãos, não só desta denominação, né, da qual nós falamos aqui, mas de outras também, e vocês devem conhecer alguém que tinha esse procedimento. Compra um carro velho, né? Claro, pessoas que não têm posses, né? Quem pode, vai numa agência, né? Compra, né? Um modelito, né? Melhor que tiver. Então compra um carro sem documento, sem procedência nenhuma, com pneu estourado, com um monte de problemas e eles pegam a Bíblia, né? Põe em cima do painel, tá? Sem carta, né? Sem habilitação, sem documentação do veículo, né? E se põe nas estradas e se orgulham. E aí ainda sai, né? Batendo as portas lá, né? Ah, minha carta tá aqui. Aí mostra lá no painel, né? A Bíblia empoeirada, amarelada, né? Do sol. Lá no tal do Salmo 91. E aqui é a minha carta, aqui é meus documentos. Ou seja, a igreja não tem culpa, porque eu já vi muitas vezes, né? Eu ouvi muitas vezes, sim, ela pregar. Aí tem nos comentários, precisava da igreja, né, falar sobre isso. Poxa, a igreja cansa de pregar todas elas que nós temos que estarmos concernentes com as leis da terra e dos céus. Então, por exemplo, você compra uma casa, um terreno, alguma coisa, tem que ter o quê, né? Cadê a escritura da casa? Cadê os documentos da casa? E quando eu cheguei aqui na cidade, eu estranhava muito isso já há 20 e tantos anos. Eu estranhava porque tinha aqui no jornal local e eles escreviam assim: vende-se, né, um Fusca, um carro, uma Brasília, sei lá o que for, vamos supor, 88, né, bege e sem documento. Ou documento
por conta da pessoa. E eu achava tão estranho, né? Porque em São Paulo a gente comprava carro nas agências, né? Toma lá, dá cá, né? Assinava lá o tal do recibinho verdinho, já ia pro cartório, né? Claro que tem agências, né? Que é falcatrua também, que engana. Ah, depois eu mando os documentos, né? Hoje já é tudo online, né? Então, era comum, sim. Aí você ia lá ver o carro. Escuta, como que é esse anúncio aqui, né? É, dona, é assim, tá barato, sabe por quê? Porque tem não sei quantos anos, né, de atrasado, e tem isso, e tem mais aquilo, e tem mais aquele outro. Ou seja, se o carro valia 10 mil, ele estava vendendo o carro por 3 mil, né? Que era uma dor de cabeça, né? Que nem valia a pena. Mas eles tinham coragem, sim, de anunciar o carro com todos esses problemas, e claro, tem muita gente que compra, né? Então é muito comum, sim, esta prática. Houve inclusive logo no começo aqui da, da crítica, teve inclusive um irmão que colocou que ele estava numa situação dessa sem os documentos, né? Sem carta, sem isto, sem aquilo, e aí houve uma barreira na rodovia e os rodoviários mandou encostar e ele já começou, né, com o calamalá e aí isso e aquilo, né? Ou seja, ó Senhor, né? Chega mais aí, né, e resolve essa questão aqui para mim, né? Porque eu, né, sou teu servo, eu, né? Aquelas coisas todas. E mais ou menos isso. E o policial quebrou a multa, né? Não multou, não guinchou o carro, não fez nada e ainda tirou uma foto com o dito irmão. Veja, o policial se arriscou bastante, né? Muito. Acho que hoje ele não faria isso, né? De maneira alguma, porque ele está colocando, né, sua carreira em risco. Pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser, como dizia as histórias do povo conta, né? Pode ser apenas intriga da sua imaginação. Então é muito comum, sim, essa, essa prática, né? De irmão que vende um carro para o outro com motor fundido, que vende um carro e depois a gente vê os documentos e o documento nunca aparece, porque ele também já comprou de um outro irmão e não passou para o nome dele, aquilo tá um rolo, um rolo, um rolo. Eu sei porque aqui tinha um irmão que negociava carros e era nessa base. Teve até um dia um filho de uma irmã que não vou dar mais detalhes aqui, porque, né, vocês sabem que é complicado. Ele vendeu um carro e o filho da irmã, né, desses porra louca que não era, né, e foi lá e falou para ele, ó, foi com um pedaço de pau. E falou, ó, o negócio é o seguinte, você é irmão da minha mãe, né, irmão da religião, né? Mas eu não sou nada teu. Você é um cabra safado e eu vou te dar X tempo para você aparecer com esses documentos aqui. Se você não aparecer, eu venho aqui e vou pôr fogo nessa M. Não sei como é que foi, rapidinho, ele deve ter pego todos os últimos tostões que ele tinha e ó, rapidinho ele arrumou os documentos e ainda faltou um, né? E ele falou para ele: não quero o seu carro, dá o dinheiro da minha mãe aqui, tá? Foi nessa base, foi muito feia a coisa. E lembrando deste acidente, que é coisas que acontecem, né, com qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós. Semana passada eu fui até Franca com minha filha, que ela comprou um carro, nós fomos lá buscar o carro em Franca. E já fazia algum tempo que eu não dirigia, mas graças a Deus foi tudo muito bem. E já senti, aí deu uma chuva, né, no meio do caminho, num determinado trecho, e a gente já com a idade já percebe realmente que os reflexos não são os mesmos, né?
e graças a Deus foi só um trecho, né, uma nuvem passageira, e logo já clareou tudo e já ficou tudo bem. E pode acontecer com qualquer um de nós, né? Sair para ir em algum lugar e nem voltar nunca mais. E eu me lembrei, quando eu tinha 12 anos de idade, em 1960. Meus pais tinham um depósito de material para construção e sociedade com um tio, irmão de minha mãe. E ele foi, o meu tio, um caminhão novo, irmãos, novo, um GMC, naquela época imponente, lindo, um caminhão maravilhoso. E ele foi fazer uma entrega. E como era pertinho a entrega, sabe aquela? Ah, é ali mesmo, né? Quem de nós nunca, né? Ah, é só até ali, nem pega documento, nem pega nada, né? E justamente naquele dia é abordado por né, por guardas, por, sei lá, acontece alguma coisa e fica todo mundo complicado, né? E esse meu tio foi fazer essa entrega, já estava entardecendo, já era final de período, né? E era uma rua de muita descida, e o caminhão estava muito pesado, faltou breque, sei lá o que faltou, e o que aconteceu? Houve um acidente gravíssimo, havia um pipoqueiro, lembra? Tinha os pipoqueiros, né? Antigamente, na porta assim, numa esquina, o carrinho de pipoca, e morreu na hora o pai. E eu não lembro se foi dois meninos, mas o pai e o menino eu sei que morreu. Meu tio, por estar sem portar os documentos, ele, né, chamou ali os meus tios, inclusive meu pai, né, que era bem perto, para prestar lá, né, os primeiros socorros e tomar as providências, né, e aquela foi a derrocada da vida do meu tio. 1961, por aí. O advogado desta família que perdeu, né, o marido e a criança, achacava direto e reto o meu tio. Não tinha o que chegava de dinheiro. Eu era uma menina, não me lembro, não sei como que foi os trâmites, né, da história naquela época. Eu sei que era direto e reto, chegava aquele homem ali, encostava seu carro ali na porta e iam lá para um cantinho do depósito e tinha que se virar nos 30 e arrumar a quantia que eles quiseram. Até que um dia havia demanda, né? Só que a viúva, né? A viúva alegava que perdeu o marido, né? Perdeu, lógico, né? O sustento da sua casa e faziam chantagem de todas as maneiras possíveis. Então tinha gente comentando que imagina, coitado do irmão, que o irmão parece que está preso, né? E tá doente, já tem idade, né? Então nós temos que estarmos preparados sim. Se nós pegamos um veículo na mão, um carro na mão, e se colocamos numa estrada, nós estamos sujeitos, né, a tantas coisas, tá? Então eu me lembrei deste fato da nossa família, foi muito triste, tá? A partir daquele acidente, né? Além do prejuízo do caminhão, das vidas em questão, da casa que também derrubou uma parte, né, do muro foi uma tragédia, uma entrega que seria assim vapt-vupt no final de período comercial, né? Ninguém sabe, tudo está por um minuto. Não tem aquela música do Gilberto Gil? Mães zelosas, pai corujas,
Vê como que de repente as águas ficam sujas e ficam sujas mesmo. Então, eu não acho justo ficar culpando, né? A denominação nenhuma tem culpa. Isto é um problema do cidadão, da cidadã, né? De quem se põe numa rodovia, de quem porta um veículo, né? Tem que andar com o veículo com os pneus em ordem, né? Tem que andar com a documentação em ordem, né? Tem todo mundo sabe os testemunhos fantásticos também, né? Dos motores que andam sem gasolina, que andam sem isso, sem aquilo, aí já é outro DP, né? Mas nós estamos falando das coisas que têm que estar em ordem, sim. Se ele cometeu, infelizmente, cometeu não, né? Ele não fez por querer, como eu acabei de dizer. Ele foi, como que a gente pode dizer? Houve esse fato, houve esse acontecimento, né? Ninguém programou. Foi um acontecimento, uma tragédia, um acidente. Ele tem que responder criminalmente, civilmente, né? E não é para levar em, ai, mas era pobrezinho, ai, mas era de idade, ai, mas era isso, ai, mas era aquilo, né? As leis da terra não vão levar em consideração nada disso. E se ele tiver algum bem ou alguma coisa, pode ter certeza que eles vão para cima, né? É a vida que é assim. Então, era essa a nossa prosinha de hoje, né? E andando certo, irmãos, andando já na linha, né? Já somos vítimas de tantas coisas, né? Sempre eles acham alguma coisinha para multar, para fazer alguma coisa, que dirá, né? Se a coisa não tiver em ordem, né? Que vamos fazer? Vamos se solidarizar pela família enlutada, né? E ao irmão que ele tenha, né? Condições, ele, sua família, para arcar com essas despesas, com essas penalidades, né? Que vão, infelizmente, é assim que é, né? Tá bom? Então é isso. Por isso que nós temos que estar sempre, 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 né? Quantas pessoas a gente que assiste os programas, né? Quantas pessoas que, ai mãe, eu vou ali, eu já volto, vai comprar um pão na padaria, vai comprar um cigarro, não volta mais, deixa até o celular carregando, a carteira em cima da mesa, some como por encanto, né? Quantas vezes nos preparamos tão alegres, tão felizes, né, para um evento, uma viagem, e muitas vezes não voltamos, né? Muitas vezes a pessoa tá até certa, aí tá na mão dela certa, tá com todas as coisas certas, vem um doido, né? Querendo ultrapassar e tá, né? Então, não sabemos o dia e nem a hora. Então, temos que estar em constante oração, tá bom? Fui.